Direto ao ponto. Em terra de cego, quem abre pelo menos um olho enxerga. E como a gente vive em terras de cegos, esse pessoal que faz a análise diária e muda de opinião diariamente, os dados mudam, os números mudam, eles mudam. E o melhor, ou pior, você vai atrás dessa gente esperando ou acreditando que ele sabe mais do que você. Eu duvido muito. Talvez ele saiba ligar um laptop, abrir um aplicativo, olhar para um monte de gráfico com curva, olhar para aquela tabelinha Excel, ver as variações e ali emite uma opinião, que ela pode mudar daqui 5 minutos, daqui uma hora, daqui um dia ou em um minuto. Por que terra de cego? Que eu venho falando desde maio que o Banco Central americano iria cortar a taxa de juros. Quem realmente aprendeu macroeconomia já via que desde maio a economia americana, os números estavam desacelerando. Não é que está ruim, chega num pico e depois você vê que a coisa deu uma parada. E eu falei várias vezes aqui que o Banco Central americano estava levando aqui, ó, no gogó, no blá blá blá, esperando ver o que acontece. E agora, esse bando de cegos estão surpreendidos que a taxa de desemprego foi pior do que a prevista. Ela já não vem aumentando há 4, 5 meses. Mas tem um dado que é difícil de achar, você tem que procurar ali, ó, que eu olho desde fevereiro, que estava me indicando problema na economia americana. É um dado que eu olho sempre. E os Estados Unidos é bom, porque país rico faz dados sobre tudo. Mas a questão não é fazer dados sobre tudo, é que dado que interessa e como ler o dado. O que eu olho sempre é a taxa de refinanciamento de hipotecas de casas. E ela vem praticamente negativa desde março desse ano. Falei, pô, mas por que não estão refinanciando as hipotecas? E a venda de casas usadas, não de novas, também não vem aumentando. E não é de hoje. Aí você olha para a taxa de juros do refinanciamento da hipoteca, estava entre 7,3% e 7,5% ao ano, sendo que a taxa básica americana está entre 5 e 25, 7,5 em dólar. Ou seja, a taxa do refinanciamento hipotecário já estava muito alta desde fevereiro e março. E os bancos escaldados provavelmente não estão querendo refinanciar para a maioria das pessoas que não mostram comprovação de renda. Isto mostra fraqueza num setor importante, que é o de casas. O outro dado importante é que os grandes bancos estavam pegando prédios e não estavam conseguindo alugar nem vender. E isso não é de agora. Então, gente, eu não sei se eu tive sorte na vida ou azar, e quando eu fazia a faculdade de economia, não só o curso era muito bom, mas o curso ensinava economia. E hoje é uma leitura de dados e umas intersecções de curvas. E os caras falam qualquer coisa.
se vai ser pouso suave, brusco, soft landing, hard landing, quem sabe? A história mostra que o Banco Central americano, depois de 1981 e 82, quando ele aumentou de forma brusca a taxa de juros, inclusive quebrou o Brasil, no caso o senhor Paul Volcker, mas depois da década de 80, a prática normal do Banco Central americano é cortar os juros quando ele começa a ver que os números estão enfraquecidos. Como hoje criaram uma camisa de força teórica, que é o tal do regime de metas inflacionárias, aí fica aquele dilema se eu abro mão do regime de metas ou não. Então, para a maioria de vocês saberem, o Banco Central americano ele não adota o regime de metas como meta prioritária, como é o Banco Central brasileiro. Lá é uma meta secundária. Isso não quer dizer que ele não tenha que atingir a meta. Mas o Banco Central americano, diferente de muitos no mundo, ele tem como meta o maior PIB possível, com a menor taxa de desemprego possível e preços equilibrados. Essa é a meta. Por que que todo o mercado financeiro para ver a taxa de desemprego americana, o payroll? Porque todo mundo sabe que o regime de objetivos do Banco Central americano é que se a taxa de desemprego aumenta ou a procura de emprego aumenta, todo mundo sabe que o Banco Central americano vai cortar a taxa de juros, porque ele tem meta de desemprego mínimo, PIB máximo e preços equilibrados. Então, em terra de cegos, eu já ponho cego porque míope já passaram da miopia, né? Assim como eles erraram e agora voltaram atrás para onde ia o Ibovespa. Em relação às commodities, e principalmente a Vale, se você tiver uma visão de curto prazo, como essa gente tem, você não vai ganhar dinheiro. Porque não só o Buffett, como outros mostraram que é quando a paciência e fazendo o preço médio para baixo de coisas baratas, é que lá na frente dá dinheiro no mercado de ações. Como esse bando de cegos, né? Além que eles não conseguem linkar numa economia dinâmica uma coisa com outra, porque as análises deles são sempre por departamento, estanques, por partes, que eles não entendem o todo. Alguns não entendem o todo por problema cognitivo. Outros não entendem o todo porque, infelizmente, são resultado desses novos cursos de economia, que você não sai de lá entendendo o todo. Você consegue discutir 3 horas quantas casas decimais tem que ter um desvio padrão para ter grau de confiança, sem saber para que serve o desvio padrão e onde eu encaixo. Então, como eles menosprezam a economia chinesa, um artigo da terça ou quarta-feira do Homem Forte da Economia, do Departamento de Economia e Debates da China, que esse cara é o número um da economia, é da turma do Xi Jinping, e a economia chinesa, quando eles falam que vão fazer um planejamento em meta, você não pode desprezar. Ele falou de um movimento, de um pacote de 800 bilhões de dólares. Estão ouvindo o valor ou não? 800 bilhões de dólares para incentivar o consumo da população chinesa, para incentivar pelo lado da demanda. E como eles realmente fazem,
né, para que possam comprar. Ele está querendo mudar até restrição, para quem não sabe, tem restrição para comprar motos na China, porque eles entraram nesse negócio de energia limpa e por causa da poluição em Beijing e em Xangai, você imagina se liberar a compra de moto na China. Como eles estão vendo o governo chinês, nesse pacote, pretende, mais ou menos para vocês entenderem, se um consumidor chinês comprar, sei lá, US$ 1.000 numa loja, o governo chinês dá para ele US$ 250. Quer dizer, esse programa de incentivo é com dinheiro vivo, tá? Então, a perspectiva de melhora dos preços de commodities, se esse negócio funcionar ali para frente, parece ser bastante razoável. Para terminar aqui, que hoje já falei demais, né, tem uma coisa muito interessante, né? O petróleo Texas chegou a US$ 69 o barril. O Brent 74, hoje está girando 69, 72. Tem excesso de petróleo. E o petróleo é um custo primário importantíssimo no mundo inteiro, tá? E isso vai ter um poder deflacionário, principalmente nos Estados Unidos. Como nos Estados Unidos não existe Petrobras, o galão do combustível nos Estados Unidos, ele varia conforme o preço do barril. Então, quando sobe, sobe na bomba, quando cai, cai na bomba. Isso vai ajudar no combate da inflação americana. Vai ajudar, inclusive, aqui, que logo, logo a Petrobras vai ter que abaixar o preço do barril, principalmente se o câmbio aqui sossegar. E a última coisa, né, as pessoas, as empresas, as escolas e principalmente as instituições financeiras, elas não dão o devido valor para o educacional. Muitas corretoras têm a área educacional, fazem o básico. Está pipocando aí um escândalo em alguns escritórios da XP que venderam um tal de COI para os seus clientes e chovendo ações na justiça de clientes lesados que compraram gato por lebre e o principal, descobriram que eles não conseguem vender o COI. Tradução para português. A sua aplicação ele não consegue transformar em dinheiro, que é a pior coisa que tem, é a falta de liquidez. Então, todos os COIs são ruins? Não. Mas tem muito COI que você não sabe o que tem dentro. Já começa pelo nome, COI, COE. Quem entende? Em 2019, sentado numa grande corretora aqui em São Paulo, mais ou menos no mês de outubro, falando com o CEO lá sobre um outro assunto, na sala que a gente estava conversando, estava um monte de cartazes de COI. E eu virei para ele, não vou dar o nome, porque ele continua lá. Eu virei para ele e falei assim: você acha que teu cliente entende isso daí? Não, mas eu só trabalho com cliente acima de 10 milhões. Mas o fato de ser cliente acima de 10 milhões, não sei se entende o que é COI. COI é uma coisa muito parecido com a questão do subprime, quando eles criaram o CDO. O que é um COI? Um COI nada mais é do que eu pegar um pacote, sabe um pacote? Um pacote diz que tem biscoito, eu abro.
Só sei se tem biscoito na hora que eu abro e vejo que tem biscoito. O pacote diz que tem bala sortida. Quando eu abro, eu vejo que tem bala. Tem salgadinho. Então, qual é um pacote que você coloca um monte de ativos financeiros lá, promete um rendimento e você compra o pacote? A questão toda é: o que tem dentro do pacote corresponde ao que está escrito no pacote? Aí dá no que dá. Por que que o cliente aí perde dinheiro? Por duas razões. Uma, pela ganância. Ele olha o rendimento e esquece de ver o que é. Não faz as perguntas básicas e depois toma prejuízo. E a segunda, a principal, quem vende o COI para esse cliente? Uns sabem o que estão vendendo, outros não têm a menor ideia do que estão vendendo, outros pouco importa o que está vendendo. O que interessa é cumprir a meta. Quem é que está errado aqui? Na minha opinião, você que compra o COI. Porque hoje você, como que você compra uma coisa que você não entende? E o segundo erro está em quem vende só procurando a comissão do dia, que é muito burro. Você ganha uma vez e não vai ganhar nunca mais. Pergunto a vocês: se você explicar o que é COI, mostrar os riscos do lado positivo, do lado negativo e oferecer para perfil que para quem gosta, você não concorda comigo que venderia mais COI, principalmente para as pessoas que querem correr o risco de COI? A mesma coisa é os fundos imobiliários. Todo mundo acha que é bom que vê o dividendo mensal. Não é. Não são todos iguais. Vou dar um exemplo. Eu estou com um monte de imóvel que eu não consigo vender. Cria um fundo imobiliário. Aí fala para o comercial, capta aí 300 milhões. Aí ele captou 300 milhões. Veja que maravilha. Acabei de vender meus imóveis que eu não estava conseguindo vender para o fundo. Problema do fundo? Não. Problema de quem colocou dinheiro no fundo sem saber aonde estava colocando. E aí, quando toma no fundo, reclama. Mas quem mandou você colocar no fundo?